Meu nome é Padre Miguel Azevedo. Sou sacerdote há 23 anos, formado em teologia pastoral e responsável durante muito tempo pelo acompanhamento espiritual de pessoas com histórico de sofrimento psicológico grave. Estou gravando este relato agora, muitos anos depois, porque há experiências que não cabem em relatórios oficiais. Algumas permanecem apenas na memória de quem esteve presente. O caso que vou contar aconteceu quando eu já acreditava conhecer bem os limites entre fé, doença e sugestão. Naquela época, eu realmente acreditava que quase tudo podia ser explicado pela mente humana. E até certo ponto, continuo acreditando. Mas há um detalhe específico daquele dia que nunca conseguiu ser explicado, nem por mim, nem pelo psiquiatra que acompanhava o caso. É por isso que esse relato existe. Eu preciso começar dizendo algo importante. Quando fui chamado, ninguém mencionou a palavra exorcismo. O pedido era simples: acompanhamento espiritual de um homem diagnosticado com um transtorno esquizoafetivo, internado voluntariamente, lúcido na maior parte do tempo e medicado. O médico responsável foi claro comigo desde o início. Ele não acreditava em possessão, e eu concordava. Minha função ali era oferecer conforto religioso, não confrontar sintomas clínicos. Ainda assim, aceitei ir até a clínica porque já tinha feito isso outras vezes. Nada naquele convite sugeria perigo. Nada indicava que aquele encontro ficaria gravado na minha memória de forma tão persistente. Antes de entrar no quarto, revisei mentalmente tudo o que sabia sobre o paciente. Homem, 39 anos, histórico de surtos, delírios religiosos recorrentes, nenhuma violência registrada. O psiquiatra reforçou que qualquer fala desconexa deveria ser ignorada. Disse que o paciente tinha tendência a observar reações e adaptar o discurso. Em outras palavras, poderia estar fingindo, exagerando ou apenas repetindo padrões conhecidos. Eu concordei. Entrei no quarto com essa certeza muito clara. Não havia ali nada além de sofrimento psíquico. Ainda hoje, lembro do cheiro do ambiente, do som distante de passos no corredor e da tranquilidade excessiva daquele homem sentado na cama, olhando para mim sem demonstrar ansiedade. Foi ele quem falou primeiro. Não gritou, não se contorceu, não demonstrou agitação. Apenas me cumprimentou pelo nome completo, algo que estava no prontuário e que não me causou estranheza. Conversamos por alguns minutos sobre assuntos comuns: fé, culpa, medo, tudo dentro do esperado. Em certo momento, comecei uma oração simples, sem ritual algum, apenas palavras de conforto. Foi então que ele interrompeu. Disse com voz baixa e firme uma frase que não estava ligada à religião, nem ao conteúdo das nossas conversas. Era uma frase que eu tinha escrito anos antes em um diário pessoal, nunca publicado, nunca compartilhado, usado apenas durante um período específico da minha vida sacerdotal. Naquele instante, o quarto pareceu ficar menor. Não houve frio, não houve ruído, não houve manifestação física, apenas silêncio. Perguntei calmamente como ele sabia daquela frase. Ele respondeu que não sabia do que eu estava falando, que apenas repetiu algo que achava importante. O psiquiatra, que observava tudo por trás do vidro, anotava sem demonstrar reação. Mais tarde, ele me explicaria que aquilo podia ser coincidência, associação inconsciente ou construção simbólica. Eu ouvi cada argumento com atenção. Nenhum deles era absurdo. Ainda assim, nenhum conseguia explicar por que aquela frase específica, escrita em um contexto íntimo e nunca verbalizada, havia sido dita exatamente daquela forma. O restante da visita seguiu normalmente. O paciente voltou a falar de seus medos, de vozes que o acusavam, de sonhos confusos. Eu mantive a postura técnica, não alterei o tom, não demonstrei inquietação. Quando saí do quarto, o psiquiatra me garantiu que não havia nada de incomum. Disse que a mente humana é excelente em criar conexões improváveis. Eu concordei novamente. Não houve pedido de exorcismo, não houve ritual. O caso seguiu como clínico. Oficialmente, nada de relevante aconteceu naquele dia. Nenhum relatório menciona aquela frase. Nenhum documento registra o desconforto que senti ao ouvir algo que não deveria existir fora da minha memória. Nos dias seguintes, tentei racionalizar o ocorrido. Revi o diário. Confirmei que aquela frase nunca havia sido lida por outra pessoa.
nenhuma página digitalizada, nenhuma foto, nenhuma conversa. Não encontrei falhas. Ao mesmo tempo, me recusei a chamar aquilo de possessão. Não havia sinais clássicos, não havia aversão ao sagrado, apenas um detalhe isolado, pequeno demais para justificar qualquer conclusão sobrenatural, mas específico demais para ser ignorado. Foi isso que mais me perturbou, não o medo, mas a ausência de uma explicação satisfatória. Anos depois, ainda sou questionado sobre aquele caso. Sempre respondo da mesma forma. Do ponto de vista médico, tratava-se de esquizofrenia. Do ponto de vista institucional, não houve exorcismo. Do ponto de vista da fé, não posso afirmar nada além do que vivi. Eu achei que era apenas uma doença mental, e talvez ainda seja, mas aquele detalhe específico permanece fora de qualquer diagnóstico que me foi apresentado. E talvez o mais inquietante seja exatamente isso, não saber onde termina a mente humana e onde começa algo que não conseguimos nomear com facilidade. Se você estivesse no meu lugar, teria aceitado a explicação clínica sem questionar? Ou esse detalhe também teria ficado com você por tantos anos? Comente o que você acredita que realmente aconteceu naquele quarto e se para você existem limites claros entre doença, fé e algo que ainda não sabemos explicar.